Fala rapaziada, Suriashi aqui. O vídeo passado terminou com o Howard entregando pra Sharon o plano de negócio da nova empresa que ele quer abrir, depois de pedir pra ela um investimento de 3 milhões de dólares. A história segue com ele contando pra ela que no estágio inicial ele vai focar em desenvolver uma inteligência focada no reconhecimento de fala. A assistente da Sharon diz que já existem várias companhias trabalhando nessa área que são bem desenvolvidas. Tem muita concorrência nessa área de reconhecimento de fala, mas o Prota fala pra ela que já tem produtos completamente fora do comum com funções inovadoras. Rapidamente, ele pode ocupar uma boa fatia do mercado gastando uma grana com promoção e divulgação. A assistente pensa que isso é meio simplório. Será que ele não tá sendo confiante demais no produto dele? Sharon parece não tá nem aí. Ela fala que vai investir 3 milhões inicialmente e mais pra frente vai botar 15 milhões. Deduzindo os custos da operação, isso deve ser o suficiente por um tempo. A assistente pergunta como ele planeja lucrar no futuro, e o Howard responde que primeiro ele vai promover esse sistema de reconhecimento de voz, mas sem buscar por lucros no começo. Depois que esse reconhecimento de fala já tiver promovido, ele vai lançar o segundo produto, que é um tradutor em tempo real. De começo vai funcionar para as línguas inglês e chinês, mas também vão ser adicionados japonês, coreano e outros idiomas da Ásia e Europa. A assistente já diz que isso soa incrível, mas ele continua, dizendo que esse sistema de tradução em tempo real vai ser terminado em alguns dias, e em breve eles vão poder ter um protótipo. A mulher tá se perguntando se o Prota por acaso é algum tipo de gênio ou é só um mentiroso, e então Howard diz que já finalizou o reconhecimento de voz e instalou nesse celular. Elas podem testar o aplicativo agora mesmo. Ele dá o celular para assistente e ela começa a testar, e ela fala que a interface é bem minimalista, mas é bonita. Então fica incrédula quando vê que o reconhecimento de fala funciona perfeitamente. Mas não só isso, ele dá respostas muito precisas e sem nem sequer uma palavra errada. A precisão desse reconhecimento de fala, até mesmo com palavras pouco usadas, é incrível, supera até mesmo os produtos atuais semelhantes. Ela fala para ele que é realmente um excelente produto. Por acaso ele desenvolveu isso sozinho, enquanto por dentro está pensando, desde quando tem um gênio da tecnologia na cidade chamado Howard Shen? Ele fala que sim, foi ele que desenvolveu o sistema. E aí ela pergunta qual foi a faculdade que ele se formou. E ele fala, bom, eu fiz um curso técnico na Alura há algum tempo, mas a maior parte das coisas eu aprendi sozinho, como autodidata. Quando escuta isso, a assistente simplesmente não acredita. Esse rapaz é um gênio. Então depois de algum tempo de conversa entre os dois, Howard e a Sharon acertaram tudo certinho de como ia rolar o investimento e tal. Sem ela, ele provavelmente demoraria muito tempo para conseguir um investimento, sem falar que seria forçado a aceitar um acordo com termos não tão favoráveis. Ele deve a ela cada vez mais e mais, e sinceramente ele não sabe como pode pagar a Sharon por tudo que ela faz por ele. Depois de um tempo que só estavam os dois no escritório, ela se aproxima do rosto dele e diz que gostaria de dar um pequeno conselho para ele. Então diz que ele não tem um background acadêmico muito forte. Tirando pelo curso da Alura que ele fez, é um pouco fora da curva alguém como ele surgir com uma tecnologia tão inovadora e revolucionária do nada. Pelo menos nos estágios iniciais, seria bom se ele comandasse a empresa por trás das cortinas, se é que ele entende o que ela quer dizer. E ele diz que isso faz sentido. Ele vai encontrar algum profissional em breve para fazer à frente do projeto. Então, família, é isso que o Howard faz. Ele realmente fundou uma nova empresa chamada Howard Software. Em seguida, contratou um PhD que trabalhou como diretor técnico de uma empresa desse ramo para formar a equipe técnica e já confiou a eles o desenvolvimento da nova tecnologia. Quando essas pessoas ficaram sabendo que o Howard desenvolveu esse sistema de reconhecimento de voz praticamente mais avançado do mercado, totalmente sozinho, eles ficaram em choque. O Prota também fez questão de contratar uma equipe de gerenciamento com um pessoal bem top e gabaritado, indicado diretamente pela Sharon. Ela falou pra ele que se ele quiser tocar uma empresa desse porte, ele vai ter que delegar várias funções de chefia para pessoas certas. E o Prota fala, sem problemas, ele já esperava por isso. No fim do primeiro mês, a empresa Howard Software já estava quase terminando de desenvolver o produto principal deles. A diretora da equipe de gestão veio falar pro Howard que nesse momento eles estavam em contato com uma empresa gigantesca do ramo de produção de eletrônicos, a Xiaomi. Eles estão em negociação para colocar o sistema de reconhecimento de fala do Howard com a aplicação Core dos novos telefones que eles vão produzir. Se eles concordarem com essa cooperação mútua, isso significa que milhões e milhões de pessoas vão passar a usar o aplicativo do Howard, o que vai fazer a empresa dele ter um valuation gigantesco. O Prota pergunta se as negociações com essa empresa estão fluindo legal, e a diretora fala que é difícil dizer ainda se eles vão aceitar ou não os termos, mas o Howard já precisa se preparar para a proposta deles de se tornarem acionistas da Howard Software. Só depois de um tempo que o Prota foi se ligar que essa negociação que eles estão tendo com a Xiaomi e com mais outras duas empresas gigantescas dessa área só foram possíveis porque a Sharon mexeu os pauzinhos e falou com certas pessoas. No passado, o orgulho dele fazia o Howard ficar relutante em recorrer ao poder e o dinheiro da Sharon, mas agora, ele não quer nem saber. Ele tem a bênção de receber uma ajuda dessas, por que não fazer bom uso disso? Se o aplicativo de reconhecimento de voz dele for realmente um aplicativo de fábrica dessas empresas gigantescas, como a Xiaomi, isso significa que centenas de milhões de pessoas vão usar o produto dele. O lado ruim é que eles querem uma
porcentagem da empresa para eles. Mas não tem problema, enquanto o controle da empresa continuar nas mãos do Howard, ele consegue distribuir um pouco das ações de boa. É um investimento válido. Em uma dessas reuniões que o Prota passou a ter com a Sharon, certo momento ela aproximou seu rosto do dele de novo e perguntou: como você planeja me agradecer por tudo? Ele fica meio sem graça e fala: eu vou te levar para jantar. E então eles vão, família. Um motorista particular leva os dois num carrão para irem jantar. Sharon não quer nem saber e já solta uma pedrada nele direto, perguntando se ele realmente não quer voltar com ela. Mas antes que pudesse responder, uma garotinha que brincava com a sua bola acaba indo pro meio da rua sem olhar pros lados, e o motorista é obrigado a frear bruscamente. Ele consegue evitar o pior, e a garotinha continua correndo sem nem perceber o que aconteceu. Essa foi por pouco. O motorista pede desculpas à senhorita Young pela freada brusca, mas rapidamente vira o rosto quando vê a cena no banco de trás. Ela tava bem em cima dele, e a mão do Howard tava adivinha onde? O rosto dos dois estava muito próximo, ao ponto de sentirem as respirações um do outro. Mas ao invés de recuar, a Sharon aproveita para ir ainda mais para cima dele. Ela começa até mesmo a morder a orelha dele de leve, então diz para ele não se preocupar. Ela não vai ter filho com nenhum homem além dele. Howard tá pensando: ai meu Deus, de novo não. Então começa a gentilmente empurrar ela para trás e se senta normalmente no banco do carro. A Sharon nem fala nada, mas ela tá sorrindo, porque ela adora provocar o Prota. O Howard tava com medo de que o jantar deles fosse ser todo tenso, com ela se jogando para cima dele o tempo todo, mas na real foi bem de boa. Foi um jantar bem tranquilo e agradável. Quando acabou, os dois se despediram com cortesia e voltaram cada um para sua casa respeitosamente. Bom, na verdade, o Howard não foi para casa dele. Ele tinha ido visitar uma pessoa. Ele trazia uma rosa na mão e esperava de verdade que a Sabrina gostasse. Ele estava se sentindo meio culpado e queria compensar de alguma forma. A porta se abre e a Sabrina aparece, já prontinha para ir dormir, perguntando o que ele tá fazendo ali tão tarde. E ele diz que precisava usar o banheiro dela. Ela fica sem falar nada por um tempo, se perguntando se ele tá falando sério. E pô, é um motivo plausível, certo? Bom, o Prota vai entrando pedindo desculpas por incomodar. A Sabrina, pelo visto, estava trabalhando até agora. O computador dela estava aberto com uma porrada de planilhas. Ele pergunta se tem alguma coisa para beber e ela fala que tá na geladeira. Ele pode se virar sozinho. Howard fala para ela que comeu algo meio gorduroso. Ele gostaria de um chá para dar uma aliviada. A Sabrina pergunta se ele tá mesmo pensando em tomar um chá essa hora. Dessa forma, ele não vai conseguir dormir. E ele diz que não tem problema. Ele pode aproveitar para trabalhar um pouco mais. Então ela fala que se ele tem trabalho para fazer, ele deveria voltar para casa dele. O Howard fala para ela que estar com ela é mais importante para ele do que o trabalho. Se ele pudesse, ele não iria trabalhar para ficar com ela o tempo todo. Por ele, eles poderiam ficar juntos quietinhos mesmo sem fazer nada. A Sabrina fica um tempo sem responder, então dá uma suspirada e diz: tanto faz. Pelo visto, ela ainda tá meio braba com ele. Bom, algumas horas se passam e o Howard tá mesmo trabalhando no computador dela, enquanto a Sabrina tá assistindo o live action de One Piece, que já lançou na UniTV. Falando nisso, esse vídeo tá sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim, que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. Ela diz pra ele que já são 9 da noite. Ele não deveria voltar pra casa e ele diz que tá quase terminando. Mas algum tempo se passa e a essa altura a Sabrina já tava até roncando no sofá. Ela desperta do cochilo e pergunta meio sonolenta se ele ainda não terminou. E ele diz que tá quase. Ela decide tomar um banho. Então depois de uns bons minutos de banho quentinho, ela sai do banheiro e pergunta se ele ainda não terminou. E ele diz que ainda não. Então sugere pra ela que se ela tiver com sono ela pode ir dormir. Mas ela pega ele pelo colarinho e diz que ele tá ali. Ela não consegue dormir. Caraca, mano, que deu nessa mulher? O Howard fala que nesse caso ela pode sentar ali e ficar com ele, mas ela simplesmente vira as costas e pergunta se ele acha que ela não sabe o que ele tá fazendo. Não vai funcionar. Então bate a porta do seu quarto e literalmente se tranca lá dentro. E aí começa a ir pra cama pra tentar dormir de uma vez. Mas algum tempo se passa e o Prota vai tentar entrar no quarto dela e vê que tá trancado. Ele dá um sorrisinho porque isso aí não é o suficiente pra parar ele. Mas calma, rapaziada. Ele não vai arrombar a porta do quarto dela. Na verdade, ele vai só entrar pela janela mesmo. Por que não, né? Por sorte, a janela tava aberta. Ele vai entrando no quarto silenciosamente, enquanto ela dormia. Ela parecia já estar ferrada no sono, porque nem demonstrou ter ouvido nada. Então ele deita na cama juntinho dela e diz: boa noite, Sabrina. Bom, família, no dia seguinte, a Sabrina acorda e já dá aquela espreguiçada longa quando percebe algo. O Howard parado quase em cima dela, dizendo bom dia. Ela toma um susto e pergunta como ele entrou ali. Ela se lembra de ter trancado a porta. Ele aperta as bochechas dela e diz: ué, eu entrei pela janela, né? A Sabrina pergunta se ele acha que ela é burra, sem acreditar que ele tenha realmente feito isso. Mas aí ela vê a janela aberta, a pegada dele ali, então
Não fica claro. Ela pergunta se ele realmente se pendurou pela janela pra entrar ali. Ele é louco da cabeça? O Howard para pertinho dela e diz que só queria ficar com ela. A Sabrina pensa que ele só pode estar de sacanagem. E aí joga um travesseiro nele e diz, sai fora. Ele segura o travesseiro e diz, você errou. Mas então um segundo travesseiro vem na sombra do outro, como uma fuma shuriken. Mas pô, o nosso prota cheio de skills apelonas que ele ganhou no jogo dos sonhos, não vai ser acertado tão facilmente. Ele segura o travesseiro e diz, ops, você errou de novo. A Sabrina decide partir pra violência. Ela se levanta com um outro travesseiro e vai pra cima dele. Então os dois começam uma batalha mortal. Um fica batendo no outro com os travesseiros caros da Sabrina, mas na verdade eles estavam se divertindo. O Howard tá pensando como é prazeroso ter uma namorada. Não importa que tipo de pressão e problema ele tenha, sempre é aliviado quando ele tá com ela. Os dois terminam a sua batalha mortal de travesseiros com um sorriso no rosto. Eles estavam ofegantes, quase como se tivessem... Bom, então algum tempo depois, os dois estão batendo um papo sobre como tá o mercado cinematográfico por causa da greve dos roteiristas. A Sabrina fala que depois que lançaram o ChatGPT, os roteiristas foram muito prejudicados. E o Howard só fala, pois é, né? Essa coisa de inteligência artificial aí é complicado, né? Então eles chegam no escritório da Sabrina. Ela abre a porta do carro e diz que tá indo nessa. Mas o Howard segura ela e dá um beijo na sua bochecha. Ele fala, querida, que tal a gente ir jantar juntos amanhã de noite? E ela fala pra ele não chamar ela assim, porque eles não são casados ainda. Então o prota fala, ok. Senhorita Lu, gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Ela dá um sorrisinho e faz, como se fosse pensar no caso, e então vai pro trabalho. Enquanto isso, lá de um dos andares mais altos, alguém observava a cena atentamente. Era ele, Herbert Lu, o pai da Sabrina, com uma cara de que não tava nem um pouco feliz. Então, rapaziada, depois de receber a bolada da Sharon pra tocar o negócio dele, o Howard já tinha começado a operar com força total a sua empresa chamada Howard Software. A coisa toda tava acontecendo muito rápido, graças ao investimento da Sharon e também ao aplicativo inovador que o prota desenvolveu de reconhecimento de fala. Ele já tinha conseguido até uma reunião com uma equipe representante da Xiaomi. Se eles fechassem negócio, a empresa Howard Software já estaria estourada logo de cara. E graças à influência e habilidades da Sharon, que obviamente estava envolvida nas negociações, tudo correu bem. Tão bem que depois das negociações acabarem, o Howard levou todo mundo para jantar. Um dos representantes da Xiaomi fala que tá impressionado com ele, tão novo e conseguiu fundar uma empresa tão promissora no ramo da tecnologia. O prota agradece e fala que sempre foi um admirador de um cara chamado Lei Jun, ninguém menos do que o fundador da Xiaomi. Então, noite adentro, nesse clima gostoso de happy hour, um jovem rapaz chamado Lin, que era o mais novo funcionário do suporte técnico da empresa do Howard, continuava lá na empresa por algum motivo. Ele fala com alguém no telefone e parecia preocupado. Lin diz pra pessoa do outro lado que não tem mais ninguém na empresa, tá tudo seguindo como planejado. Ele conseguiu copiar com sucesso todos os dados do sistema de reconhecimento de fala do Howard, incluindo o código-fonte. A voz do outro lado fala, bom, quando tudo estiver terminado, eu vou transferir o dinheiro para sua conta. Então do nada, as luzes do escritório são todas acesas de uma vez. O rapaz dá até um pulo com um susto, e aí vê Sharon encarando ele, perguntando por que ele continua ali. A cena corta para esse maluco se tremendo todo. Então, bum, o som de golpes terrivelmente poderosos atingindo um saco de pancadas. Lembrando, rapaziada, que a força física do Howard atualmente é absurda. Ele diz pro jovem Lin que tomou um pouco de vinho essa noite e agora tá um pouco confuso. O box ajuda ele a ficar alerta. Ele se senta diante do maluco e pega a garrafa de vinho. E então, família, começa a apertar com força, até que ele simplesmente quebra a garrafa com as próprias mãos na frente do cara, que na hora já se borra todo. Pensando que o Howard não é tão fraco quanto parece, o prota começa a servir o vinho direto da garrafa quebrada, como se nada tivesse acontecido. E aí diz pro cara que ele deve estar cansado de trabalhar tanto. Então se estica e oferece pro maluco tomar. O Lin, todo apavorado, aceita sem nem falar nada, enquanto pensa que foi pego roubando o código-fonte da empresa dele, mas esse cara aí não bateu nele nem chamou a polícia. O Howard se joga pra trás na sua cadeira e diz que sabe quem mandou ele ali, mas na verdade ele tava só jogando um verde pra ver se o cara ia abrir o jogo. Só que ao invés disso, o que acontece é um silêncio que dura uns 5 segundos, até que o prota pergunta, ele te ofereceu esse tanto de dinheiro? E aí mostra os 10 dedos da mão. Lin responde que não foi tanto, foi só 5 milhões. Howard pensa, só uma pessoa jovem e inexperiente poderia se assustar com esse blefe dele. Então fala pro cara que vai dar o dobro do dinheiro se ele levar o código-fonte pra essa pessoa como planejado. A cabeça do Lin buga completamente na hora. Ele não entende nada, mas isso fazia parte do plano do Howard. Quem quer que tentasse roubar a tecnologia dele ia ter uma surpresinha. Então a cena corta pra um capanga chegando até o Sr. Lu, com o pendrive contando todos os dados do sistema de reconhecimento de fala da empresa Howard Software. E ele já fala pro capanga levar pro departamento técnico estudar isso. Nós vemos o funcionário do departamento técnico com o pendrive. Ele coloca o pendrive no computador
e poucos segundos depois, algo inesperado acontece. A imagem some e só o que se vê na tela são chuviscos e a imagem de um panda. Embaixo desse panda aparece uma mensagem dizendo: facção trava zap. De quem tá lendo. Travei o seu PC e depois saí correndo. Rapidamente a mensagem começa a aparecer em cada computador do escritório. O pessoal que trabalhava ali fica sem entender nada, se perguntando se isso é algum tipo de vírus. Os computadores estavam todos simplesmente travados. Herbert Lu, assim que é informado da situação, já fica putaço na hora, mesmo com o capanga dizendo que o departamento técnico tá trabalhando em uma solução. Enquanto isso, o Howard tá suavão. Ele aprendeu esse código simples de travar o WhatsApp na máquina do jogo dos sonhos e só precisou fazer uns pequenos ajustes. Agora é um vírus e um dos bem difíceis de remover. Algum tempo depois, o Prota tava saindo do banho na casa da Sabrina, quando ela diz pra ele que o jantar tava servido na mesa. Ele pergunta se ela continua trabalhando e ela fala que sim. Todos os computadores da empresa hoje sofreram um ataque de um grupo hacker. Os computadores não foram danificados, mas ficaram simplesmente inutilizáveis, com uma mensagem ridícula aparecendo na tela. Esses hackers são detestáveis, mas pelo menos são engraçados. Quando ela fala isso, fica óbvio pro Howard que foi o pai da Sabrina quem tentou roubar o código dele. Ela continua dizendo que o departamento técnico tá enlouquecido, tentando resolver esse pepino, mas ela não sabe quando eles vão ter alguma resposta. Então o que ela pode fazer por enquanto é ir trabalhando pelo notebook dela durante alguns dias. Bom, rapaziada, alguns dias se passam e spoiler, o departamento técnico não conseguiu remover o vírus trava-zap que o Howard colocou nos computadores deles. Então o Prota vai se encontrar diretamente com Herbert Lu. Ele chega todo amigão falando: Sr. Lu, quanto tempo? E o Sr. Lu só diz: que porra você tá fazendo aqui? O Howard responde: eu ouvi da Sabrina que os computadores da sua empresa sofreram um ataque hacker. Bom, se você me der um bom dinheiro, eu posso ajudar vocês a resolver esse pepino. Herbert fica encarando ele e então pergunta: você sabe como resolver isso? E o Prota responde: podemos dizer que sim. A cena corta pro pessoal do escritório impressionado, porque o Howard tinha conseguido remover o trava-zap do computador. Isso é incrível. Um cara pergunta: irmão, onde é que você se formou? E ele responde que é autodidata. E aí eles ficam em choque sem acreditar. Esse rapaz só pode ser um gênio pra conseguir remover um vírus desse aí sendo autodidata. Então a cena corta de novo pro Howard dizendo pro pai da Sabrina que mesmo ele sendo seu futuro sogro, ele deveria dar uma grana pra ele por ter resolvido esse pepino, certo? Herbert dá uma suspirada e pergunta: quanto você quer? E o Prota responde: não muito. Só 10 milhões. Na mesma hora, o Herbert fala que isso é um absurdo, mas o Prota diz que não é nada comparado a perder o acesso a todo o banco de dados e a toda a informação armazenada nos computadores da empresa, certo? E por incrível que pareça, Herbert fala: ok, o dinheiro vai ser transferido para sua conta em breve, você pode se retirar agora. E o Howard sai no estilo, dizendo apenas: valeu aí. E isso, família, deixa o Herbert Lu o mais puto do que ele já teve em toda a vida dele, xingando o Howard de tudo que é tipo de nome feio possível. Então é isso, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, deixa aquele like e se inscreve no canal para receber a continuação. Lembrando que agora a gente tem um clube de membros do canal. Se você quiser fazer parte, é só clicar no botão aí embaixo. Tamo junto, fui!